Alguma vez você já sentiu, ao acender uma vela no silêncio da noite, que um nome antigo atravessou a sua memória como quem bate de leve à porta? Santa Catarina de Bolonha conhecia esse tipo de visita. Certa madrugada, enquanto o convento dormia e o pavio tremia como um pequeno coração, ela percebeu um perfume de pão quente e madeira, um ar diferente, desses que lembram infância e promessa, e entendeu que não estava sozinha. Não era susto, era convite. Diante do crucifixo gasto, a santa sussurrou: Senhor, que queres? E o coração escutou uma resposta que não vinha de fora: vigiai conosco. Naquela hora não houve aparições teatrais, houve um saber manso, certeiro, de que alguém, uma alma, pedia oração. A partir desse fio finíssimo, Catarina nos deixou um mapa discreto para reconhecer quando uma alma pode estar no purgatório pedindo auxílio. Não uma lista de curiosidades para matar o medo, mas sinais do espírito que educam a caridade. O purgatório, dizia ela, é escola de esperança, e a esperança gosta de gestos pequenos que cabem no bolso. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. O primeiro sinal é o da lembrança insistente e pacífica. Não é lembrança que arranha, é lembrança que chama. Você está lavando a louça, dobrando uma roupa, saindo para o trabalho, e de repente o nome volta com delicadeza, sem barulho, como se alguém colocasse aquela pessoa sentada à mesa de novo. Não é arrebatamento, é fidelidade pedindo endereço. Santa Catarina explicava que a memória, quando é tocada por Deus, não traz o passado para te prender, traz um rosto para você amar com precisão. Quando uma alma precisa, o Espírito sopra assim, sem ansiedade, sem espetáculo, sem culpa que lateja. É uma saudade limpa que não suga, mas convida: reza por mim. E se você acende a vela dos 5 minutos e pronuncia o nome devagar, notará que a casa ganha um ar de oração, como se o silêncio fosse ficando mais largo. A esperança tem esse jeito, ensina sem gritar. O segundo sinal é o da paz depois do gesto. Você oferece uma missa com nome e sobrenome, reza uma dezena a caminho de casa, devolve um pequeno valor que ficou travado numa gaveta antiga, escreve uma carta que reconcilia um assunto mal resolvido. Ao terminar, não vem euforia, vem sossego. A santa dizia que o consolo manso é a assinatura de Deus. O purgatório não nos pede fogos de artifício espirituais, pede pão e água. Eucaristia oferecida, pequena reparação, obra quieta de caridade. Quando você responde em seguida, a respiração parece caber melhor dentro do peito, é bom supor que a caridade encontrou o endereço certo. Esse sossego não é indiferença, é paz que arruma a casa por dentro. A culpa deixa de morder, a bênção volta a ser simples, o nome cabe no coração sem ferrugem. É assim que as almas agradecem, devolvendo ordem ao amor que as recorda. O terceiro sinal é o do sonho responsável. Não o sonho confuso que a ansiedade fabrica, mas aquele em que a pessoa amada aparece luminosa e sóbria, sem discurso, às vezes em silêncio, às vezes pedindo algo muito concreto: missa, perdão, uma oração por fulano. Santa Catarina aconselhava não viver de sonhos, mas também não desprezar os que trazem precisão e humildade. Se o sonho pede teatro, desconfie; se pede altar, acolha. A regra é simples: os sonhos de Deus nos acordam para amar melhor. E o critério é a sobriedade. Nada que te empurre para a curiosidade mórbida, nada que te isole dos sacramentos, nada que te torne juiz dos outros. Se ao despertar você sente desejo de Eucaristia, de reconciliação, de dar um passo limpo, esse sonho foi ponte. Caminhe por ela. O quarto sinal é o da coincidência obediente. Você pensa num nome e no mesmo dia descobre que haverá missa perto, ou encontra aquela pessoa que precisava ouvir uma palavra de paz sobre o falecido, ou alguém lhe devolve um objeto que era do saudoso, ou simplesmente aparece o dinheiro justo para mandar celebrar uma intenção. Santa Catarina chamava isso de gentilezas da providência. Não são mágicas de palco, são sussurros de Deus dizendo: vai, agora cabe.
Quando as coincidências obedientes aparecem, aproveite. Escreva o nome no ofertório, pronuncie-o na elevação, faça o gesto de reparação. Leve aquele prato a quem come sozinho e ofereça em sufrágio. Você perceberá que o dia, sem mudar de cor, muda de clima. O quinto sinal é o da correção fraterna que nasce junto com a lembrança. Às vezes o nome volta e junto dele vem um chamado para mudar algo em você. Fala menos com dureza, não alimenta a maledicência, ser mais fiel na oração. Restitui o que não é teu. Santa Catarina via nisso a pedagogia do céu. A memória dos saudosos nos educa. A alma que espera a misericórdia torna-se professora dos vivos. Sem discurso, ela nos aponta um degrau. Se a lembrança de alguém te faz desejar confessar-te com verdade, comungar com fome e praticar uma obra de misericórdia, é muito provável que você esteja tocando um fio da comunhão dos santos. O purgatório aproxima os mundos para que a caridade circule. O sexto sinal é o da fuga da curiosidade. Parece estranho, mas é preciso escutar. Quando a vontade de saber onde ele está diminui e cresce o desejo de fazer algo por ele, aí há mais céu do que nos momentos de teorias agitadas. Santa Catarina preferia 1000 vezes um Pai Nosso humilde a um catálogo de respostas que não mudam ninguém. A pergunta, está no purgatório? Só é cristã quando vem acompanhada de, o que posso oferecer? Se a busca por notícias vira fofoca espiritual, fecha-se a porta por onde as graças entrariam. Mas se o coração, lembrando o nome, corre ao altar, a reparação, a caridade, então a vigilância está certa. Não estamos medindo destinos, estamos amando com precisão. E Deus que vê no escondido, governa. O sétimo sinal é o da transformação doméstica. Quem começa a recordar com gestos vê a casa mudar. Uma palavra azeda que não sai, um comentário cruel que não cola, uma compra supérflua que se converte em pão para alguém, uma cadeira que parecia sempre vazia e agora se torna um lugar de oração. Santa Catarina se alegrava quando via uma família pôr um crucifixo visível, deixar uma Bíblia aberta e acender uma vela breve com um nome dito devagar. As paredes aprendem o Evangelho antes das pessoas, ela brincava. E tinha razão. O espaço muda o espírito, o hábito muda o fôlego, e a fé encontra caminho por debaixo da rotina. Quando a lembrança de alguém te leva a iluminar a própria casa com sinais do céu, é sinal de que o céu visita a tua casa por causa desse alguém. Oitavo sinal, o da resistência sem briga. Você decide mandar celebrar uma missa e alguém zomba, resolve devolver um objeto e outro diz, deixa isso para lá. Começa a rezar uma dezena por noite e o sono tenta te engolir logo na primeira Ave Maria. Não dramatize. Santa Catarina chamava isso de vento contrário de costume. Não é batalha de filmes. É só um mundo sem norte estranhando o gesto simples que devolve norte. Se apesar disso você segue em mansidão, sem agressividade, é sinal de que o amor está sentado no lugar certo. O mal detesta a rotina de bem. Perseverar com doçura é um modo de dizer Jesus, eu confio, e almas se alegram com isso. Nono sinal, a memória que devolve dignidade aos vivos. Às vezes, a alma que você recorda empurra você para uma reconciliação com quem ficou. Você lembra do pai e sente vontade de ligar para o irmão. Lembra da avó e sente impulso de visitar uma vizinha idosa. Lembra do amigo e decide perdoar um antigo atrito. Catarina via nisso o carimbo da graça. Deus não desperdiça lembranças. Se o nome voltado do passado produz frutos no presente, foi Deus quem soprou. E quando os vivos se reencontram, também os saudosos recebem consolo. O Senhor os fará sentar à mesa e os servirá, disse Jesus. Ele começa pondo a mesa aqui para que lá a fome seja apaziguada. Décimo sinal, a esperança que aprende a esperar. Você rezou, ofereceu, reparou, e nada de extraordinário aconteceu. Só uma paz que volta de vez em quando, só uma coragem mansa de continuar. Pois é exatamente isso. Santa Catarina repetia que a caridade não mede resultados com régua de palco. O purgatório é escola de esperança, e esperança é ficar com a luz acesa até que o Senhor queira passar.
Felizes os servos que o Senhor encontrar vigilantes, ecoava nela o Evangelho. O servo vigilante não exige hora, prepara a mesa. O resto é com Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Para não nos perdermos, a santa colocava o coração sob 3 guardas. Primeira guarda, a Igreja. Nada de atalhos que desviem dos sacramentos. Missa, confissão, Eucaristia, oração fiel. É ali que a caridade ganha corpo. Segunda guarda, a mansidão. Se a lembrança te faz duro, não é Deus, se te faz manso e firme, é estrada. Terceira guarda, a discrição. Não é preciso anunciar a todos que você recebeu um sinal, basta amar com precisão, sem plateia. As almas não pedem fama, pedem ponte. E a ponte se constrói com tábuas simples, um copo d'água oferecido em nome de alguém, uma conta acertada, um minuto de adoração, um sorriso ao invés da crítica. Talvez enquanto lê, um nome arda como brasa que não queima. Não lute contra essa brasa. Dê-lhe forma. Escreva um nome, coloque ao lado de um crucifixo, acenda uma vela breve e diga devagar: Jesus, recebo-te também por N. Se puder, marque uma missa. Se houver pendências, repare o que couber. Se não houver, ofereça uma obra de misericórdia discreta. E deixe o restante nas mãos de Deus. Santa Catarina lembrava que a misericórdia tem passos que a gente não vê. Nosso papel é manter a lâmpada acesa, para que, quando ele passar, encontre a casa acordada. O céu sabe cuidar dos tempos, a nós cabe aprender os gestos. E porque o coração grava melhor quando reza, ela ensinaria agora uma súplica curtinha para repetir como quem respira: Senhor Jesus, ilumina o meu coração e ensina a minha memória a amar. Recebe por N a minha oração, a minha missa, a minha pequena obra. Consola os que esperam e dá-me fidelidade. Repita no ritmo das coisas simples, no ônibus, na fila, no travesseiro, e perceba como a paz aprende a morar. Nos próximos passos, veremos como esses sinais se tornam caminho, como ajustar a casa para escutar melhor, como distinguir o que vem de Deus do que vem da ansiedade, e como sustentar a caridade quando o vento contrário soprar. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina costumava dizer que o coração reconhece a procedência de um sinal, do mesmo modo que reconhece o cheiro do pão. Não é por explicação técnica, é por experiência fiel. Por isso, ao falar dos sinais que indicam quando uma alma pode estar pedindo auxílio, ela insistia em 3 critérios de ouro para não nos perdermos entre emoções e verdade. Primeiro critério: frutos. O que vem de Deus não te joga no centro da cena, não transforma a lembrança numa peça de teatro. Produz paz obediente e obras discretas, missa, reconciliação possível, oferta mansa, caridade escondida. Segundo critério: precisão. O sopro do Espírito não se dilui em curiosidade oca, como estará o além? Mas conduz a gestos com endereço, nome na elevação, carta de perdão enviada, objeto devolvido, esmola oferecida por alguém. Terceiro critério: humildade. A luz de Deus não infla, abaixa a cabeça, não produz promessas grandiosas e curtas, encoraja fidelidades pequenas e duráveis, não acende holofotes, acende lamparinas de 5 minutos. Com esses 3 critérios, Santa Catarina limpava as lentes da alma, para que ao reconhecer um chamado vindo do purgatório, ninguém caísse nas 2 valas perigosas de sempre: superstição, que confunde fé com adivinhação, e ceticismo ácido, que chama de ingenuidade toda forma de amor que não pode medir com régua. O caminho é estreito como uma fita de luz, ela sorria, mas é seguro como a mão de Deus. A santa, que aprenderá a decifrar a pedagogia do céu, orientava um pequeno exame da memória antes de dar passos. Quando o nome volta com delicadeza, sente-se na presença do crucificado por 2 minutos e pergunta: esta lembrança me conduz ao altar?
Convida-me a reparar algo? Move-me a oferecer uma pequena obra de misericórdia? Deixa a paz depois do gesto? Se a resposta for sim, siga. Se a lembrança te empurra para curiosidades e competições, eu sei mais, eu sinto mais, recue. O amor que socorre não precisa de plateia, precisa de joelhos. E para evitar que a ansiedade se fantasia de zelo, ela ensinava o jejum da curiosidade durante 7 dias. Evitar longas conversas que especulam o destino de quem partiu. No lugar, acender a vela breve, pronunciar o nome na missa ou na comunhão espiritual, praticar um bem escondido. Ao final, a própria casa testemunha o fruto. O ar fica mais leve, o coração menos culpado, as palavras mais dóceis. Quando a caridade escolhe o silêncio trabalhado, o céu trabalha, dizia. Havia, porém, confusões frequentes que a santa desarmava com paciência. Uma delas, confundir lembranças doloridas com pedidos do céu. A dor pede cuidado, mas não é por si, um sinal de que alguém espera especificamente tua intercessão. Por isso, ela pedia ternura consigo mesmo. Cura tua saudade rezando com nomes, mas não faças do pranto um oráculo se a dor for muito aguda, oferece-a por todos os esquecidos. E quando acalmar, se algum nome persistir com aquela paz da qual falamos, responde com obras. Outra confusão, tomar todo sonho por mensagem. Santa Catarina recomendava um filtro simples, um sonho que vem de Deus te acorda para amar melhor, não te empurra para o exibicionismo, não te isola da igreja, não te faz juiz das almas. Se depois dele você corre ao sacrário, pede perdão, oferece algo concreto e permanece humilde, há boa chance de que o Espírito tenha soprado por ali. Se o sonho te pressiona a convencer os outros de que tiveste uma revelação, ou te afasta dos sacramentos, trata-se de espuma. Ainda outra confusão, a pressa de resolver, do nosso jeito. Quando alguém quer apressar Deus com ansiedade, o coração endurece. Quando aceita permanecer com a lâmpada acesa, Deus passa e serve a mesa a seu tempo. E o tempo do Senhor é medicina para memórias cansadas. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Para treinar a alma ao reconhecimento sereno, a santa propunha uma arquitetura de casa que educa sem discursos. Um crucifixo visível em lugar simples, uma Bíblia aberta com 2 versículos sublinhados por semana, um copo de água benta à porta, uma vela que acende por 5 minutos ao anoitecer e ao lado, um pequeno quadro de nomes com 2 listas, vivos por quem sofro, saudosos por quem intercedo. Ao atravessar a sala, toca-se o crucifixo, traça-se o sinal da cruz, pronuncia-se um nome, a casa aprende a língua do céu, e a memória ganha disciplina de altar. Quando a família inteira participa, os frutos aparecem sem alarde. Menos briga, mais paciência. Menos compras de impulso, mais esmolas discretas. Menos frases duras, mais silêncios que evitam feridas. Santa Catarina insistia que as paredes educam antes das palavras. Ver a chama, ouvir o nome, tocar a madeira fazem uma catequese do corpo. E o corpo educado sustenta fidelidades que a cabeça, sozinha, não mantém. É impressionante como o coração muda quando os olhos tropeçam todo dia em sinais que lembram a eternidade. Ela também oferecia um mapa em 3 janelas para quem deseja discernir melhor. Primeira janela, o altar. Se o nome te visita, pergunta-se logo: quando oferecerei missa com este nome? Se não puder imediatamente, decide a comunhão de domingo em sufrágio, pronuncia o nome na elevação e guarda-o no coração sem exibicionismo. O altar é sempre a primeira resposta. Segunda janela, a reparação. Examine com mansidão se há alguma pendência ligada àquela pessoa, uma palavra mal colocada, um objeto que ficou, um pedido de perdão que nunca saiu. Se houver, discernir um gesto pequeno e possível. Se não houver, reparar em honra do saudoso, fazendo bem a alguém que precisa. Deus recicla as reparações e as entrega onde mais convém. Terceira janela, a caridade discreta.
Escolher um ato corporal ou espiritual que caiba no teu dia: visitar, alimentar, consolar, ensinar, suportar com paciência, e oferecê-lo com a frase que Catarina gostava: Jesus, recebo-te também por N. Dita assim em voz baixa, esta frase vira chave de ponte. Abre caminho onde teus pés não alcançam. 3 janelas abertas deixam o vento do Espírito ventilar a casa, e ventilada, a alma distingue melhor os chamados. Para que ninguém pense que isso é para gente perfeita, a santa contava histórias sem maquiagens de milagre. Falava de um filho que por anos carregou raiva do pai. Quando o pai partiu, o nome tornou-se martelo na cabeça. Resolveu procurar um sacerdote, confessou com verdade. Marcou uma missa com nome e sobrenome e levou à casa da antiga vizinha um cesto de alimentos em honra dele. Na semana seguinte, não houve visão, mas houve descanso. O filho dormiu inteiro. Assim o Senhor serve a mesa, dizia Catarina. Ele põe pão onde antes havia pedra. Contava de uma jovem que perdera a avó e no luto escorregava para curiosidades, vídeos, superstições. Um dia decidiu obedecer, altar doméstico, vela breve, nome sussurrado, menos tela, mais evangelho. Um mês depois não sabia explicar, mas as lágrimas tinham virado água que rega, não ácido que queima. A caridade muda a qualidade da saudade, a santa comentava. Falava de um homem que não conseguia visitar o cemitério. A cada tentativa, ansiedade, recebeu um conselho simples: vai até a igreja, acende a vela, reza o Pai Nosso por todos, sobretudo pelos esquecidos. Quando puder, volta ao chão do jazigo. Ele obedeceu, e sem perceber quando, um dia caminhou entre as lápides com respeito e sem medo. O amor expulsa a ansiedade metida, a valentona ria a santa. Porque o inimigo da paz gosta de caricaturas, Santa Catarina apontava 4 falsos sinais que muitas vezes seduzem. Falso sinal 1, sensações estrondosas e coração impaciente. Deus pode consolar com doçura, mas a marca da graça é a mansidão. Se depois de sinais você se torna duro, falante, vaidoso, houve engano, volte ao altar e silencia. Falso sinal 2, vontade de anunciar a todos que Deus falou comigo sobre fulano. O Senhor ama trabalhar no escondido. Se a lembrança conduz a plateia, desconfia. A caridade que socorre prefere o guarda-roupa do silêncio. Falso sinal 3, obsessão por detalhes do além que te afastam dos sacramentos. Se a curiosidade cresce e a vida sacramental mingua, é sério. Corta a curiosidade, volta à missa, confissão, comunhão. O céu fala a linguagem do altar, lembrava. Falso sinal 4, escrúpulo e autocondenação. Eu deveria ter feito tudo e não fiz nada. Agora estou condenado a sofrer sem consolo. Não é Deus, é orgulho magoado travestido de devoção. Humildade é dizer: farei hoje o que posso e fazer. Deus abençoa começos pequenos. Esses 4 filtros salvam de muito ruído. Para facilitar a memória e não cansar quem escuta o roteiro em áudio, Catarina deitava tudo em 3 passos de bolso, prontos para repetir como jaculatórias ao longo do dia. Passo 1. Nome no altar. Sempre que lembrar de alguém, decida a próxima Eucaristia ou comunhão espiritual com o nome. Se estiver na igreja, pronuncie-o na elevação. Se estiver no ônibus, diga no coração: Jesus, recebo-te também por N. Passo 2. Reparação possível. Pergunte-se: o que posso fazer hoje, pequeno e verdadeiro, por amor de N? Se houver algo concreto, faça. Se não houver, peça a Deus uma caridade no lugar. Não dramatize e execute. Passo 3. Caridade discreta. Uma obra corporal ou espiritual, feita sem anúncio. O que tua mão direita faz, a esquerda não precisa fotografar. A graça floresce onde a vaidade não pisa. Quem repete estes 3 passos por alguns dias percebe o milagre cotidiano. A confusão dá lugar a uma serenidade firme, e o coração adquire ouvido de igreja. Começa a reconhecer sem espanto quando um pedido vem do céu, e reconhecendo, responde com gestos que cabem no bolso. No meio de tudo, ela voltava a insistir no cuidado com os vivos, para que a lembrança dos saudosos não se torne fuga do presente.
Vigia pelos que partiram e vigia melhor pelos que ficaram. A memória educada pelo Evangelho devolve doçura a quem divide a mesa contigo hoje. A alma que reza pelos defuntos aprende a não perder tempo com picuinhas. A lamparina acesa contra a noite da saudade também ilumina os cantos escuros de casa. A impaciência com quem mastiga devagar, a dureza com quem repete histórias, a indiferença com quem precisa falar. Quem socorre os que esperam aprende a servir os que caminham. E isso tem um efeito silencioso e belo. As pessoas começam a procurar tua casa para respirar, para comer um pão, para rezar um Pai Nosso. Não porque você seja especial, mas porque a esperança tem cheiro, e quem respira a esperança descansa. Por fim, nesta parte, Catarina gostava de resumir o discernimento em uma imagem simples que cabe na memória. Toda lembrança é uma carta que chega. Algumas trazem apenas poesia, outras, além da poesia, trazem endereço e tarefa. As do céu sempre trazem endereço e tarefa. Se a carta que o coração recebeu trouxe um nome, uma paz mansa e um gesto concreto, é provável que uma alma esteja pedindo tua caridade. Responde sem estardalhaço. Leva ao altar, repara o que puderes, oferece algo que caiba, volta ao silêncio. E quando a dúvida morder, uma frase basta. Jesus governa meus afetos e minhas respostas. Dita devagar, ela recoloca o coração no eixo da obediência amorosa. O único lugar de onde se constrói ponte que aguenta peso. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Há um momento no caminho de quem começa a responder aos sinais em que a pergunta deixa de ser: será que é mesmo um pedido do céu? E se torna: como posso amar melhor agora? É quando a alma troca o microscópio da dúvida pela lamparina da fidelidade. Santa Catarina ensinava que esse ponto de virada acontece quando 3 movimentos se encontram no mesmo dia. A memória nomeia com mansidão, a mão realiza um gesto simples e o coração retorna ao altar sem espetáculo. Memória, gesto, altar, 3 fios que trançam uma corda capaz de puxar destinos. Ela mesma descrevia o que via acontecer em quem aceitava esse mínimo viável de caridade. A casa mudava de som. Os objetos paravam de gritar culpas antigas. A fotografia na parede deixava de latejar. A respiração ganhava cadência e, sobretudo, a lembrança parava de pedir resposta emocionante e começava a pedir resposta obediente. O sinal de que você entrou aí é muito concreto. Você consegue fazer o bem pelo amado sem precisar que ninguém saiba, e ao terminar, a paz não te exalta, te aquieta. Parece pouco, mas é o próprio Evangelho sob a pele. Felizes os servos que o Senhor encontrar vigilantes, não vaidosos, acesos, não chamativos. Nesse chão novo, Catarina convidava a refinar o ouvido para reconhecer modos de Deus nos chamados vindos do purgatório. Primeiro modo, Deus fala pela oportunidade que se abre. Você lembra do nome e aparece de repente a chance de estar na missa, de visitar um cemitério no caminho do trabalho, de fazer um bem a alguém ligado ao saudoso, não forçando a agenda, mas com uma suavidade prática, como se o céu abrisse a porta e dissesse: entra, eu já destranquei. Segundo modo, Deus fala pela palavra que corta o supérfluo. Você escuta o evangelho do dia e uma frase brilha como faca que separa medo de coragem. Se teu coração te acusar, Deus é maior e você decide reparar. Perdoai e sereis perdoados, e você escreve a mensagem: fazei isto em memória de mim, e você oferece a comunhão. Não há misticismo confuso, há precisão. Terceiro modo, Deus fala pela visita do pobre. Um pedido aparece na tua porta, alguém com fome, alguém cansado, alguém precisando ser ouvido, e imediatamente o nome do saudoso acende por dentro. Então, a obra de misericórdia vira ponte concreta. É Cristo que volta das bodas, usando o rosto do próximo para te servir à ocasião do amor. Quarto modo, Deus fala pelo cansaço que pede sacrifício manso. Há dias em que nada extraordinário acontece, só o peso comum, fila, calor, impaciência dos outros.
Santa Catarina chamava isso de o lenho do dia. Carregar esse lenho sem azedar e oferecê-lo por N socorre mais do que longas palavras. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Mas ela também apontava desafinadores que, se não forem notados, desorganizam o ouvido. O primeiro é a pressa por confirmações. Preciso ter certeza absoluta de que essa alma está no purgatório para agir, é como esperar um certificado para acender a lâmpada. A caridade não pede carimbo, ela começa pequena e fiel. Se for por quem Deus quer, ele recolhe, se for por outro, ele redireciona. No céu não há desperdício de amor. O segundo desafinador é o medo de fazer demais e se enganar. Por trás, muitas vezes há orgulho. Prefiro não amar a amar e descobrir que não era exatamente aquilo. Catarina sorria e dizia: ama, e deixa a humildade corrigir o rumo. O amor humilde erra para frente. O terceiro é transformar lembranças em tema de disputa familiar. Eu sonhei, então é assim. Eu não sonhei, então não é assim. O resultado é sempre o mesmo. Muito barulho e pouca ponte. A santa desarmava com o método do silêncio obediente. Façamos cada uma obra discreta, o resto é com Deus. O quarto é o teatro espiritual. Gente que se sente porta-voz de recados, dá ordens aos vivos em nome dos mortos, cria novidades, inventa ameaças. Ali, a regra é dura e mansa. Cala e volta ao altar. Onde há alarde, o espírito se entristece. Santa Catarina amava responder às dúvidas que vêm da dor honesta. E se a pessoa que lembro foi dura comigo? Reza por ela sem negar a verdade do que te feriu. Oferece o bem que cabe sem romantizar o mal. Dar a Deus o lugar de juiz liberta teu coração do tribunal secreto que te adoece. A reparação possível pode ser por alguém que ela feriu. A Eucaristia oferecida entrega a história no ponto onde nossos remendos não alcançam. E se eu me arrependo do que fiz enquanto ela vivia? Confessa-se, repara o possível, e transforma o restante em obra por outro. Não uses a memória para te punir, usa-a para servir. O purgatório não suporta a lógica da autopunição. Ele é governado pela lógica da caridade. E se ninguém na família crê nisso? Não entres em guerra. Ama com discrição. A luz acesa ilumina sem discursar. Com o tempo, os frutos falam mais que argumentos. E se eu não sinto nada? Permanece. O servo encontra as lâmpadas acesas, não os nervos arrepiados. A secura é campo fértil da fidelidade. Para que o amor não se perca em ideias, a santa desenhava cenas do cotidiano como quem pinta ícones. O neto entra na igreja, vê o sacrário e sussurra Jesus por Dona Alzira, e segue para a escola. Uma viúva segura a língua quando a conversa vira julgamento, oferece o silêncio pelo João, e parte um pão a mais na sopa do vizinho. Um homem, num trânsito travado, reza uma dezena pelos esquecidos, e decide telefonar ao irmão com quem brigou. Uma mãe encontra uma fotografia antiga, beija, acende a vela breve, pronuncia o nome e escreve para a filha: hoje eu te amo. Com paciência. Esses ícones são a gramática da comunhão dos santos. Eles ensinam que a eternidade cabe no minuto obediente. Quando apareciam sonhos, Santa Catarina aplicava o mesmo filtro da sobriedade, e se o fruto fosse bom, sugeria um selo: agradece e oferece. Agradece a Deus por ter te lembrado daquele nome, e oferece um gesto concreto por ele. Não interprete em demasia, não crie missões para outros. Não use o sonho para dirigir a vida alheia. O selo do agradece oferece salva do excesso e mantém a ponte firme. E para discernir coincidências obedientes, ela ensinava a perguntar: esta porta aberta me faz mais obediente ao Evangelho? Se te conduz à missa, reconciliação, caridade, paciência, é muito provável que seja Deus abrindo o caminho. Se te conduz a holofotes, disputa, curiosidade, ganho de vaidade, fecha. A luz do céu tem assinatura em letras pequenas: humildade. Havia em suas direções um cuidado com quem vive cercado por vozes e telas. As almas pedem silêncio trabalhado, repetia.
Não é silêncio vazio, é silêncio que prepara o ouvido. 5 minutos sem telas antes de acender a vela. 2 linhas do Evangelho lidas devagar. Uma respiração com o nome de Jesus. Esse pequeno recolhimento sotaqueia a memória com o idioma de Deus, e sotaqueada, ela entende melhor o que é pedido de caridade e o que é ruído. A santa via como, sem esse recolhimento, as pessoas confundem ansiedade com inspiração. Por isso insistia: desliga um pouco e acende a lâmpada. A lâmpada não brilha no mercado do barulho. Ela habita os cantos onde a casa aprende a rezar. A certa altura, o discípulo perguntava: como saberei que uma alma de fato foi ajudada? E Catarina, prudente, devolvia a fé: não busques provas, busca frutos. O fruto é a paz mansa que permanece, a reconciliação que acontece, a caridade que ganha ritmo. Às vezes, um sinalzinho de ternura aparece em um sonho simples, uma coincidência humilde, uma lembrança que muda de temperatura. Mas mesmo isso não é moeda, é mimo. O essencial é que Deus seja servido, os vivos sejam pacificados e os saudosos recebam consolo. Quando os 3 se encontram, o céu passou. Para recordar, ela nos dava uma imagem de bolso. O purgatório é uma varanda iluminada entre a casa e o jardim. Não corra de um lado para o outro tentando medir distâncias. Acende a luz da varanda e põe o pão na mesa. Quem precisa encontra. A partir desse espírito, brotam 5 sinais positivos fáceis de guardar. Primeiro, lembrança insistente e pacífica que chama ao altar. Segundo, paz mansa depois do gesto, sem euforia, sem culpa. Terceiro, oportunidade simples que se abre no caminho da caridade. Quarto, correção fraterna em mim, nascida junto com a lembrança, língua mais doce, bolso mais sóbrio, olhos mais limpos. Quinto, transformação doméstica. A casa aprende pequenos ritos e, sem perceber, vira oratório de ponte. E 5 alertas negativos que salvam a estrada. Primeiro, curiosidade mórbida. Segundo, teatrinho espiritual. Terceiro, briga por revelações. Quarto, escrúpulo que paralisa. Quinto, fuga dos sacramentos. Memorizados assim, eles ajudam a alma a caminhar com passo de claustro em meio à praça. Santa Catarina amava terminar com uma convocação de esperança. O amor nunca chega tarde ao coração de Deus. Se hoje você percebe que por anos, a lembrança de um nome ficou sem resposta, não transforme isso em pedra, transforma em pão. Missa, comunhão oferecida, reparação possível, obra escondida. O tempo de Deus não é cartório, é misericórdia. O que você entrega sem plateia ele recolhe sem barulho. E a paz que retorna à tua casa é já parte do consolo que chega à varanda de quem espera. E quando a saudade vier de novo, não negocie com o depois, acende a lamparina, diz o nome, oferece o minuto, repita ainda que seco. Repita até que a memória aprenda que amar é um verbo com endereço e horário, agora. Para selar esta parte na tua lembrança, se um nome atravessar teu dia com delicadeza, responde com 3 passos que cabem no bolso: nome no altar, reparação possível, caridade discreta, e uma frase coluna no centro do peito: Jesus, governa meus afetos e minhas respostas. Dita devagar, ela mantém a chama no copo do vento. Na continuidade, veremos como Santa Catarina fechava esse ensinamento com conselhos curtos, oração final breve e exemplos de santos, para que ao desligar o áudio, você carregue na memória um roteiro simples e praticável, a lamparina que não apaga no caminho de casa. Para que este ensinamento não se perca no vento das horas, Santa Catarina encerraria tudo com um fecho simples, firme e memorizável, como quem coloca na palma da tua mão uma lamparina de bolso. Se um nome te visitar com mansidão, não interrogues o céu com 1000 porquês, responde com o que é certo, possível e humilde, pois é assim que a caridade atravessa pontes que os olhos não veem, e para guardares no coração sem precisar de papel, ela te deixaria apenas 5 conselhos curtos que cabem no ouvido e sustentam dias inteiros. Primeiro, o nome no altar, sempre que a lembrança vier. Decide já a próxima Eucaristia ou comunhão espiritual por essa alma e pronuncia o nome na elevação.
ainda que só nos lábios do coração. Segundo, reparação possível. Pergunta a ti mesmo o que podes endireitar hoje, pequeno e verdadeiro, em honra desse nome, e faz sem espetáculo. Uma dívida quitada, uma palavra de paz enviada, um objeto devolvido, uma desculpa sincera. Terceiro, caridade discreta. Escolhe uma obra corporal ou espiritual que caiba na tua rotina e oferece-a sem plateia, porque onde a vaidade não pisa, a graça floresce. Quarto, lamparina diária. Acende a vela de 5 minutos, traça o sinal da cruz, lê 2 versículos do Evangelho e diz devagar: Jesus, recebo-te também por N. Quinto, guarda da língua e dos olhos, vigia o que dizes e o que desejas, lembrando que a caridade pelos saudosos educa o amor pelos vivos. Se tua boca desarma a fofoca, e teus olhos fogem do supérfluo, a casa aprende o idioma do céu. E porque a alma guarda melhor quando reza, ela te ensinaria uma súplica curtinha, fácil de repetir no ônibus, na fila, no travesseiro, no segredo do coração. Senhor Jesus, governa meus afetos e minhas respostas. Recebe por N a minha oração, a minha comunhão e a minha pequena obra. Que a tua misericórdia console os que esperam e pacifique a minha casa. Amém. Para que fé tenha rostos e exemplos, 2 lampejos que não se apagam. Santa Mônica, cuja vigilância humilde, lágrimas oferecidas, missa, perseverança sem teatro, ganhou o coração de Agostinho e serviu o pão à igreja inteira. E Santa Teresinha, que chamava o céu de meu paraíso de fazer o bem na terra, lembrando-nos que os santos, já na glória, vigiam por nós do lado de lá enquanto nós vigiamos por eles do lado de cá, até que Cristo faça um encontro perfeito. Se precisares de um terceiro companheiro de estrada, recorda São José silencioso e fiel. Ele não fez discursos, fez gestos, e gestos no Evangelho valem como luz. Agora respira, e grava em ti o roteiro que não se apaga. Nome no altar, reparação possível, caridade discreta, lamparina diária, guarda da língua e dos olhos. Quando o nome vier, responde com isso. Quando vier a dúvida, responde com isso. Quando vier o cansaço, responde com isso. E se um dia te faltar força, pronuncie apenas o nome que contém todos os nomes, Jesus, e oferece o teu pouco. O céu trabalha com quem começa, e a esperança tem o costume de acender a casa inteira a partir de uma única chama obediente. É assim que, sem alarde, reconhecemos quando uma alma pede e como responder. Não com teorias, mas com pão, evangelho, obra e silêncio. O resto, o invisível que importa, Deus governa com doçura. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.